Estamos aqui hoje no Pode Broxar. E vocês não acreditam com qual família eu estou aqui hoje. Eu estou com a família Macetari. É assim que fala, Kel? Isso. Macetari. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para entender como que essa família funciona, como que vocês podem contribuir para as pessoas que querem ter um relacionamento poliamoroso, ficam com medo, ou vivem de forma escondida, e N coisas. Então, a primeira pergunta eu vou perguntar para a Kel. Kel, pode broxar? Pode. É natural, né? Acontece, nem sempre tá num dia bom, acontece mil coisas no relacionamento, na vida. Pode. Acontece, é natural, não tem jeito. Mas é justamente essa a ideia do pode broxar. É a gente entender que tudo pode. Aí aquilo que você não quer, você tenta resolver. Ah, não quero broxar. Ok, existe tratamento hoje para isso, né? E tem várias formas de modificar as coisas quando a gente entende. Então eu tô aqui hoje com o Di. Oi, Di. Com a Kel, com o Bruno e com a Jennifer. Jennifer, eu já fiquei sabendo que você terminou, né? Sim, não terminada. Tá feliz? Oi? Tá feliz com a turbinada? Vai fazer umas 3 semanas já. A melhor fase da minha vida é quando eu estava grávida. Porque aí era turbinada natural. Era natural. E eu vi muitas pessoas, né, falando, o Bruno, do carinho que você teve acompanhando ela no hospital, né, a Jennifer no hospital. E o pessoal criticando, falando que isso era pra ter curtida, né? E o pessoal... Não fazer o quê? O pessoal pode achar o que for, né? A gente sabe, a gente mesmo sabe o que é, o que é real. Porque o pessoal vai criticar quando eu tava estudando, né, que vocês são 4 pessoas, 3 casais e 2 trisais. Isso. Na minha cabeça eu fui tentando entender, eu tive que desenhar. Mas por que a gente tem que desenhar? Por causa dessa norma que a gente tem estabelecido, que um casal é 2 pessoas. Sim. Então, para desconstruir isso, o cérebro já acostumou muitos anos pensando de uma forma e, de repente, ter que mudar isso fica confuso. Sim. Mas não deveria ser confuso. Né? Deveria ser tão mais simples. Né? Olhar assim e falar, nossa, quanto carinho que existe ali, nem tudo é só curtida. A Kel já está há tantos anos, né, na internet e não é por isso que ela inventou essa família, né? Na verdade, não é uma invenção. Até mesmo porque, assim, a gente já está junto, né? O dia Kel, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, né? 2 anos já. 2 anos já, e agora em novembro eles estão fazendo. Eu e a Jennifer 1 ano e 5 meses praticamente, e faz uns 4 meses que a gente fez o Instagram nosso. 4 meses que a gente fez. Então, já fazia mais de 1 ano que a gente estava todo mundo junto, para depois pensar em abrir o Instagram, para poder mostrar para o pessoal, né, como a gente vivia. Então, se fosse por curtida, tinha começado junto. E tem outra coisa também, a gente primeiro aconteceu tudo, a gente não criou o Instagram com a intenção, né? As coisas foram acontecendo, tiveram episódios que, acho que vale a pena criar o Instagram para a família. Muita gente que nos conhecia falava pra gente abrir para poder mostrar pro pessoal como que a gente vivia, que realmente todo mundo se impressionava com isso. Aí só depois que a gente, né, que aconteceu o evento que a gente foi participar e a gente foi chamado no palco e tal,
Aí, a partir daí, a gente, vamos criar, né? Já que apareceu, vamos aproveitar a oportunidade. Mas o relacionamento real já existia antes do Instagram. Então, tudo que a gente mostra ali é o nosso dia a dia, é genuíno. Né? A gente só usa dali para mostrar, para realmente encorajar outras pessoas, mostrar como dá certo para nós. Né? Daí... Então, Kel, eu vou tentar explicar um pouco aqui, você me ajuda. Aham. O Bruno é o seu esposo. Levanta a Isso, mãozinha aí, Bruno. sim. Há 20 anos E já. Quantos anos? 20 anos casados. 20 anos. É o E tempo que eu tenho de casada. 20 É? anos. Legal. 20 anos. E o Bruno namora a Jennifer. Sim. 1 ano e Jennifer 5 tá- meses já. Levanta a mão. Levanta a mãozinha. Entendi. E a Kel namora com o Di. Isso. Há quase 2 anos. Há quase 2 anos. Tá. E vamos deixar claro aqui, ó. E o povo fica na curiosidade. É porque é curiosidade. Eles não tinham que Sim. saber essas coisas, não. Mas a gente esclarece por causa das perguntas que existem. Né? Sim. O Di e a Jennifer não namoram. Não. Não. Não, a gente não namora. Uhum. E a E é Kel e a um- Jennifer também não. Oi? A Kel e a Jennifer. Não. Faz Não. parte. E aí o trisal. Vamos lá, deixa eu entender. Primeiro É a- episódio. É a Kel, Bruno e Jennifer. Também. Kel, Bruno e Di. Isso. Ô, Kel, eu É. custo aguentar meu esposo. Pelo amor de Deus. 2? E você até comentou ainda que no relacionamento anterior era mais um, né? Meu Deus, você tem que dar curso sobre como aguentar 2 homens. A verdade é que ela só tem benefício só. Benefício. É. Eles Fica são, fácil. eles são bonzinhos, eles obedecem. É só ficar fácil. Aí, não, aí se obedecer é bom, né? Nós somos bem treinados só. Porque quando a gente é casado muito tempo, sempre tem umas coisas que parece que o marido não muda, né? A toalha em cima da cama, esse Sim. tipo de coisa. Não, mas eu não deixo, não. Mas é assim, Eu sou- é aquela coisa, todo mundo tem defeitos, né? Todo mundo Sim. tem. Mas o que eu costumo dizer é que se a gente realmente ama e quer construir um relacionamento, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não adianta você ficar querendo bater de frente com a pessoa se você quer ficar com ela, né? Então, eu sei os defeitos dele, eu sei algumas coisas que me Eu incomodam nele. Eu sei. Só que assim, poxa, eu não vou implicar com tudo que ele faz, porque eu também tenho os meus defeitos. E ele também não implica com tudo que eu faço. Então a gente aprendeu a ceder um com o outro para poder levar uma vida boa, sabe? É isso que a gente aprendeu a fazer. Então a gente leva as coisas desse jeito. E quando o Diego entrou, né, pro relacionamento, ele entendeu que era assim. Ele entendeu que, poxa, ele sabe os defeitos que o Bruno tem, mas ela deixa passar algumas coisas, né? Não, se for algo que vai me machucar muito, eu falo, né? Porque a gente tem um diálogo enorme aqui dentro de casa. E desde que eles entraram, tanto o Diego quanto a Jennifer sabe disso, foi a primeira coisa que a gente falou. A gente tem um diálogo enorme, então tudo que for incomodar, a gente vai falar. Só que falar de uma forma leve. A gente não sai brigando, a gente fala de uma forma leve. Se não mudar, aí a gente vai, né, ter que conversar de um outro jeito. Mas tudo a gente leva numa conversa leve, numa conversa devagar. Mas é isso, a gente vai cedendo e a pessoa ou muda, porque viu que falou uma vez, falou de novo, e poxa, aquilo tá incomodando realmente, vamos tentar mudar? Ou então a gente deixa passar aquilo ali para poder ter uma convivência legal. Releva, né? É o jeito. Porque são muitos anos, provavelmente vocês devem ter passado por muitas coisas juntos. Sim. E você trouxe com perfeição aí, Kel, o diálogo.
Eu, enquanto psicóloga e sexóloga, o que mais chega no consultório hoje dos casais, de qualquer pessoa, trisal ou não, é dificuldade no diálogo. As pessoas não param para falar o que elas querem, o que elas desejam, o que elas não querem mais, o que elas querem que muda. O diálogo é violento, não é assertivo. Então, hoje, o que eu atendo no consultório é mais a questão do diálogo. Porque se o diálogo acontecer, meio caminho está andado. Sim. Sim, Concorda? exatamente. Porque eles vão para o consultório, para o atendimento, para que eu converse. Porque entre eles não conseguem conversar sozinhos. Olha para você ver. Nem sempre é uma patologia, uma coisa que vai tratar ali uma disfunção erétil, uma dificuldade de penetração, né? Não. O que mais chega é a falta de diálogo. Sim. E é quando começa a haver esse diálogo, eu acho interessante que uma das perguntas que eu faço é a seguinte: qual o desejo sexual que cada um tem? Aí cada um pega uma folhinha e escreve. Aí o outro escreve também ali. E aí na hora que eles trocam essa folha, muitos deles têm desejos sexuais parecidos, mas não falavam com o outro. Medo de falar. Sim. Tinha medo de falar. Aí como tá ali na frente da sexóloga, já fica com coragem de falar: não, eu tenho vontade de fazer sexo anal. Eu tenho vontade de pôr uma terceira pessoa no nosso relacionamento. Abrir a relação. E aí a outra pessoa olha e fala assim: nossa, verdade, eu também. Ou seja, Sim. o que aconteceu entre vocês foi justamente isso. O diálogo. Nesses 20 anos. Porque a Kel poderia ficar quieta no canto dela, né? O Bruno, mas com aquela vontade, às vezes, de namorar, né? Com a Jennifer, ela com o Di. E aí vocês iam começar a ficar tristes, abalar o relacionamento e acabar. Sim, exatamente. Concorda? E a mesma coisa, quando entrou o Di e a Jennifer aí, se vocês não tivessem mostrado para eles que o diálogo existe, ia começar a acontecer coisa escondida. Que é o que a gente chama da traição, que é o que mais acontece no mundo. No mundo. Os casamentos acabam por causa de traição. As descobertas, né? Porque muitos não são descobertos. Vejo muitos casais chegando lá no consultório me contando que tem um amante, né? Um amante ou uma amante, mas que pedem para, pelo amor de Deus, nunca falar isso para a esposa ou para o marido ali, para o esposo, porque quer manter essa relação. Aí você vê a pessoa com problema na hora de ter relação sexual, porque fica ansioso, tenso, porque tá mentindo. Não está sendo verdadeiro. Fica com depressão. Quando não comete suicídio. Sim. Porque não sabe sair desse emaranhado que entrou ali. Né? Poliamor. Quem de vocês pode falar para mim o que é poliamor? Dentro da ideia de vocês. O que é um poliamor? Para mim, a gente conseguir ter relação afetiva com mais de uma pessoa, né? Não só a relação sexual. Nem eu posso dizer hoje que eu amo as duas, vamos dizer assim, né? Claro que não são iguais, porque eu tô com aquela há muito tempo, tenho filho com ela, né? Tenho um relacionamento de hoje 25 anos. Então, o que eu tenho com a Kel realmente é um amor de muito tempo, né? Muitos anos. A Jennifer agora, a gente faz agora 1 ano e meio, mais ou menos. Então, a gente está construindo uma relação, né? Está construindo uma história e tal.
Então, mas são amores, né? São 2 amores que eu tenho hoje. E o pessoal fala, né? Costuma dizer que é impossível amar 2 pessoas. E não é. Isso não existe. Até porque eu costumo falar que não tem como a gente falar assim que eu não tenho como amar 2 pessoas. Se eu tenho 2 filhos, eu vou amar os 2 igual. Justamente. Entendeu? Então, por que eu não posso amar 2 mulheres? 2 pessoas que são, para mim, importantes, entendeu? Que me dão, que me completam de qualquer forma, de um jeito ou de outro. Então é isso, é assim que eu penso no poliamor. Para mim hoje é assim, são relações afetivas. Relações Então, afetivas. Quer falar, Jennifer, de o que vocês entendem sobre poliamor? Eu acho a mesma coisa, tenho a mesma opinião. Eu penso o seguinte, né? A gente fala muito da nossa relação e as pessoas questionam muito. Mas como assim vocês 4 se relacionam? E, tipo, acho que passa muito por isso. O nosso modelo de poliamor, né? Eu digo nosso porque para cada pessoa pode funcionar de uma maneira diferente. E na cabeça das pessoas, o nosso poliamor, né, seria exatamente isso. Todo mundo ficar com todo mundo. E eu acho que surubão, né? E eu acho que é isso que deixa as pessoas mais intrigadas ainda, exatamente por nem todo mundo ficar com todo mundo, né? E passa muito pela questão da liberdade, né? O nosso passo das palavras do Bruno a minha também, porque o nosso poliamor passa exatamente pelo o compromisso afetivo. Entende? Esse é o principal ponto. O compromisso afetivo, para nós, é o principal. Relação sexual vem em segundo plano, né? E exatamente essa liberdade que a gente tem dentro do nosso relacionamento que eu acho que é o mais importante. A gente tem liberdade de se manifestar, de falar o que afeta a gente, de ter os nossos acordos para ninguém ferir ninguém, sabe? E exatamente ter essa liberdade de, tipo, poder ficar com outras pessoas sem deixar de manter o nosso compromisso afetivo. E eu vejo alguns profissionais da área da saúde falando que o poliamor é uma filosofia de vida. Então, aí nesse sentido, eu prefiro a definição de vocês, que é a definição de poder amar um ao outro e tá tudo bem. Amar mais de uma pessoa. Eu acho assim, a nossa escolha, né, do poliamor não é só na parte de amar um namorado, de amar um marido. Na nossa família, o poliamor inclui os nossos filhos, sabe? Porque eles amam os nossos filhos da mesma forma, eles cuidam dos nossos filhos, é um carinho enorme pelos nossos filhos, e por isso eles vivem com a gente da forma que vivem. Porque se não tivesse, se a gente não visse o respeito e o carinho que eles têm pelos nossos filhos, não estaria vivendo com a gente assim, não estaria participando da nossa vida dessa forma. Pra gente não ia servir, sabe? Então as coisas foram construídas, eles vieram como amigos, vieram participando de festas, de churrascos e tudo mais, e a gente foi vendo que ia se encaixando com aquilo. A gente só saía, era uma pessoa que a gente saía no relacionamento liberal. Só que eles vieram conquistando com carinho e tudo mais, até o momento que a gente falou, não, ok, sabe, serve pra gente, é isso que a gente quer, a gente tá gostando realmente, tá? A gente vê que tem um respeito, tem um carinho pela nossa família, pelo nosso relacionamento principalmente, porque isso pra mim também, pra mim pegava muito, sabe? Tipo, como será que vai ser? Será que o Diego vai respeitar o Bruno? Porque isso pra mim era algo assim que se algum dia ele faltasse com respeito com o meu marido, não serviria de forma nenhuma. Aí, da mesma forma, chegou a Jennifer, será que ela vai saber me respeitar? E aí a gente foi construindo tudo isso e hoje a gente vive de uma forma muito legal. Porque as pessoas às vezes não acreditam, perguntam muito se eu e a Jennifer a gente briga.
perguntam muito se o Diego e o Bruno, eles brigam. Principalmente eu e a Jennifer, né? Porque existe muita rivalidade feminina, né? Aham. Mas acho que também tá na mesma. Sim, aí perguntam muito se a gente briga. E, poxa, eu ganhei uma amiga, de verdade, porque a gente faz muita coisa juntas. A gente viaja juntas. A gente se entende de uma forma muito incrível. Assim. A gente viaja até nós duas sozinhas. Sim, a gente viaja as duas sozinhas. Às vezes fica os dois sozinhos também. Tudo foi construído com a Interessante. Ela falou, diálogo. Também teve muito diálogo no nosso relacionamento para ser o que é hoje. Hoje em dia é muito mais leve. E o bom disso é que a forma como vocês trazem mostra que é possível, sim, amar mais de uma pessoa. Porque onde é que foi falado que a gente não pode amar mais de uma pessoa? Né? Ó, eu vou amar um filho, agora eu tenho 2, vou amar esses 2. Mas esposa é só um. Às vezes a gente olha assim e fala, né? Se a gente consegue amar 2 cachorrinhos, por que a gente não vai amar 2 gatos? Não consegue amar 2 filhos, Não, 3 não, filhos. Não vai amar só um outro, não. O outro não. Mas são amores de formas diferentes, como o Bruno Sim. falou. De Sim. forma diferente. E até na Bíblia, gente. Se for ver na Bíblia, Salomão tinha 40 mulheres. Nossa, Salomão tinha 1000. 1000. Aí, ó. Não tem, fisiologicamente, a gente é capaz de gostar de várias coisas. Amar várias coisas. Por que não amar várias pessoas? Sim. Aí, lógico que a gente sabe que é porque veio uma regras aí do casamento, que pode casar só com um. Depois, se você casou na igreja uma vez, você não pode casar de novo. Tem essas coisas. Foram regras e normas que foram criadas. Agora, como é que cria regras para o coração? Exatamente, não tem como. Não, e é um complemento, né? Pra gente é um complemento, por exemplo. O Bruno e a Jennifer, eles adoram cinema. Eu não gosto. Então, os dois vão pro cinema, curte o cinema deles. Eu e o Diego, a gente gosta de sair dançar. Esse dia mesmo, a gente foi pra uma festa, uma baladinha. E a gente fez um vídeo que ainda vai sair no Instagram. A gente fez um vídeo, eu e o Diego, nossa, dançando, curtindo. E os dois super concentrados, conversando, sentados na mesa. 2 casais completamente diferentes. Um do outro. Antigamente, quando era só eu e a Raquel, aí ela ficava dançando e eu ficava de pé. Agora eu acompanho o Bruno de pé e eu Diego acompanho a dançando. E olha que como que é muito mais fácil ter felicidade quando vocês conseguem ter esse equilíbrio. Sim. Né? Se eu pudesse arrumar um esposo pro meu esposo, uma namorada para ir com ele no supermercado, eu ia aceitar. Vocês gostam? Eu não gosto. Raquel nunca. Raquel, eu falo pra ela, viu, vamos no mercado comigo? Ai, não gosto, tal, vai lá, não sei o quê. E eu sempre ia sozinho. Aí quando eu comecei a namorar com a Jennifer falou assim, você vai no mercado? Ela adora. Você é a farmácia, acompanha até a farmácia. Gente, eu não gosto de ir no supermercado de jeito nenhum. Então, como que começou a história desses 20 anos, Bruno? Vocês se conheceram como, assim, você mais a Raquel? A gente se conheceu, na verdade, eu era muito novo quando eu conheci ela também. Quando eu conheci ela realmente, eu tinha uns 16 anos. Né? Ela tinha 14. Quando eu conheci ela. Eu tinha 12 e você 14. Acho que é mais ou menos isso, é verdade. Ela tinha 12 e eu tinha 14. Mas eu digo que eu conheci o pai dela, comecei a ter um contato maior com ela. Aí ele passou a ir em casa, frequentar a minha casa. Sim. E aí a gente. Só que demorou mesmo assim, demorou. A gente só foi realmente ter um relacionamento quando eu tinha 17 para 18 anos e ela estava fazendo 16. E aí eu. Na flor da idade, né? Por aí o pai dela, na verdade, assim, o pai dela sempre falou da gente ficar junto, né? Sempre deu a entender uma coisa assim. Meu pai é muito fã dele. Ele sempre gostou muito de mim, eu tenho ele como um pai também, eu tô com ele desde pequenininho, desde novinho, né? Então eu não tenho como falar. E aí uma vez ele falou, vamos num rodeio?
ele gostava muito de rodeio, né? A gente gostava muito, porque a gente morava no interior de São Paulo. E ele falou, vamos no rodeio, vai ter show, Chitãozinho Chororó, não sei o quê, vamos. Eu falei, vamos, né? E era bem no dia do aniversário dela. E aí foi um dia que a gente foi, e foi aí que a gente ficou a primeira vez. Que a gente começou a namorar e tal. E daí pra lá, desde os 18 anos eu tô com ela. Tá aí até hoje. Tá vendo? Um casal que começou um relacionamento como qualquer outra pessoa. Então, tá. Sim. Não tem nada disso nisso. A gente começou, na verdade, assim, eu tinha uma namorada na época e acabei me separando dela pra ficar com a Diana. É um amor. É um Sim. amor. E como é que você conheceu a Jennifer, Bruno? A Jennifer foi por causa de um amigo. A gente um amigo que eu tenho, e ele conheceu a Jennifer primeiro, e aí ele sempre soube, né? Eu já tinha uma namorada antes, tal, e ele sempre soube que eu gostava de ficar com meninas mais novas, tal, né? E ele ainda me mandou uma mensagem, e ele falou assim, ô mano, tem uma menina que eu conheci aqui que é a sua cara, você vai adorar ela. Ele falou. Aí ele ficou tentando me convencer de ir na casa do Bruno, conhecer o Bruno, conhecer a Piero. Ai, vamos lá. Aí eu acabei indo. E aí foi aí que ela foi lá com ele pra conhecer a gente e tal. O dia que ela subiu a escada de casa, eu falei, pronto. Exatamente do jeito que o Bruno gosta. Achou. Ela subiu a escada, eu falei, pronto. Exatamente do jeito que o Bruno gosta. E eu nem imaginava. E Jennifer, você já sabia que ele era casado com a Kel? Sim. E aí a Kel tinha 2 namorados, né? Aí eu Uhum. e mais um. E aí, como é que foi pra você, Jennifer? Assim, ou pra você já sempre foi tranquilo, ou foi a primeira relação, assim, diferente que você teve? Ou não? Foi muito louco no começo, porque o amigo do Bruno tinha comentado que ele morava com a Kel, tinha mais 2 namorados e tinha uns filhos que moravam na mesma casa. Eu falei, como assim? Nunca vi um relacionamento desse jeito. Eu era monogâmico e tal. Então eu fui na casa do Bruno, achei muito louco, mas achei que eles viviam muito normalmente. Então eu vi que não tinha nada demais, assim, não era um bicho de 7 cabeças, como as pessoas falam, pensam que é. Eu vi que era uma rotina muito normal que eles viviam. E quando eu comecei a me aproximar mais com o Bruno, fui entendendo cada vez mais e ficando cada vez mais leve. Eu e o Bruno tinha muito diálogo também no começo, principalmente quando a gente começou a namorar, porque eu vivia uma vida monogâmica a vida inteira, e para desconstruir isso demora, leva um tempo, é um processo, e o Bruno sempre, praticamente há 20 anos, vive um relacionamento liberal. Então foi um monte de diálogo até chegar ao que é hoje. Não foi de um dia para o outro que aconteceu, teve muita paciência também dele. E é interessante você falar, né? Eu era monogâmica. Mas nessa não monogamia, tem certeza que você, como eu, que hoje eu me considero, né, monogâmica, tem certeza que você já olhou para alguém e falou assim, aquilo ali é bonitinho. Sim. Porque não deixa de ter atração por outras pessoas só porque tu tá com um, mas quando tu vive uma vida monogâmica, você pensa, tá errado, não devia estar olhando pra essa pessoa. Você pensa assim, tá errado. Que, nossa, meu Deus, eu sonhei com aquele moço, meu vizinho. Não posso. Tira isso da minha cabeça. A consciência já pesa. Consciência já pesa. Não é errado a gente sentir atração em outra pessoa. É do ser humano, não tem o que fazer. É do ser humano sentir atração por outras pessoas, é isso mesmo. Como mudar isso? O errado é a traição, eu acho. Pra mim, no meu ponto de vista, a traição é errada. Porque aí não tem o diálogo, não tem o consentimento, você tá sendo sacana com a pessoa, que você tá ali junto. Que é o que acontece na maioria das vezes, né, Bruno? Porque a sociedade que a gente vive é essa sociedade hipócrita. Sou casado, bonitinha, mas dou os pulos. O que muita gente fala, né, a gente ouve falar muito do homem, né? Porque o homem acaba sendo mais impulsivo de um modo geral. E diz assim, é do instinto do homem querer mais mulheres, transar com mais mulheres, ficar com mais mulheres. Beleza, é do instinto do homem, só que não é do instinto, o instinto é diferente do caráter. Por tu ter esse instinto de querer ficar com outras pessoas, não precisa ser mau caráter e avacalhar para a pessoa que está contigo. Né? São duas coisas distintas.
E daí com a gente funciona diferente. A gente tem um diálogo, a gente tem conversa, a gente abre tudo com sinceridade e é isso. E o mundo de hoje, o divórcio, né, tá aumentando. Eu acho que se as pessoas não têm diálogo mesmo, tem que separar mesmo. É divórcio, não tem que como. fazer. E também é muito importante a compreensão, né? Não adianta a pessoa ficar falando se a outra pessoa não quer entender, entra um ouvido e sai pelo outro. Tem as duas partes. Tem que haver. É o que a Kel falou no começo. Às vezes você quer que mude alguma coisa, o outro não quer mudar, você vai tentando, vai conversando. Vai se adaptando. Vai se adaptando. Ô, Di, como é que você conheceu a Kel? Foi na dança? Onde foi? Eu recente tinha mudado aqui para Florianópolis. E eu já era do meio liberal, né? Tem muita gente que chama marmita de casal. Uhum. Era o que eu era, na verdade. Eu era um solteiro que gostava de sair com casais, né? E a Kel e o Bruno eram o oposto. Era um casal que gostava de sair com solteiro e tal. E a gente acabou, né, se conhecendo logo que eu cheguei em Florianópolis. A gente se conheceu por um aplicativo, a gente se encontrou, conversou, trocou uma ideia. Aí os interesses bateram, eu gostei muito da Kel, adorei o Bruno de primeira. E aí foi isso. Aí a gente já saiu no primeiro dia, se conheceu, trocou contato. E ao longo do tempo começou a acontecer coisas diferentes do que eu estava acostumado, né? Eu, como solteiro, sempre saía com um casal, eu ficava sempre naquele lugar de... como é que eu vou dizer? Esperar eles te chamarem. Isso, acontecia assim, no fim de semana, mandava mensagem para mim, vamos se encontrar. Beleza, se encontrava no sábado de noite, saía, acabava ali. Aí só iam me chamar de novo quando fossem sair. Com o Bruno, aconteceu diferente, a gente trocou contato, né? A gente conversava sobre outras coisas, né? A gente começou a criar um vínculo de amizade. Você já foi sendo inserido ali no contexto da família, no dia a dia. Aos poucos foi acontecendo, um convite para um jantar com os amigos, um convite para um aniversário de algum amigo. Daí eu fui conhecendo o resto do pessoal, eu vim na casa deles, conheci os meninos. E daí a coisa foi desenrolando. Viu, gente? Como qualquer outra pessoa. Né, o Bruno encontrou a Jennifer ali por indicação de amigo, que a gente sempre faz isso. Fala, nossa, conheço fulano, vocês dois, bate. Né? A Kel ali e o Di por aplicativo, que às vezes a gente entra no aplicativo para dar uma olhadinha como é que tá lá. Né? Como qualquer outra pessoa. E as coisas foram acontecendo aí, se tornando essa família. O Di mora hoje com vocês? Sim. Moramos nós três. E os meninos. Eu vi lá no Instagram que existe o quarto do casal. Sim. E o quarto do Di. Sim. Tá certo, então. E assim, funciona na hora de dormir, funciona. Durante a semana eu durmo com o Bruno, né? De segunda a quinta, eu durmo com o Bruno no quarto do casal. Certo. Aí, sexta, sábado e domingo, o Diego vai pro quarto do casal, porque eu não saio da minha cama. Ah, sim, você não sai da sua cama, tá certo. Sai da minha cama. Aí o Diego faz a mudança lá pro meu quarto. E aí os dois ficam pro quarto do Diego. Entendi. Mas e se der vontade de namorar um com o outro num dia diferente? Não Tudo tem bem? problema, pode acontecer. Sim. Não é uma regra, né? A gente é flexível nisso. A gente costuma dizer, não é uma regra isso. Isso não depende muito do dia a dia. O que acontece é que assim, aí a gente acaba saindo, né? Porque como os filhos estão em casa, a gente acaba saindo para namorar em outro lugar. Mas quando os filhos não estavam, esses tempos atrás, fazia muito tempo que não acontecia isso. Esses tempos atrás, o mais velho estava trabalhando, o mais novo resolveu sair com os amigos. E aí era o quê? Uma quarta-feira, não lembro, um dia da semana. Aí eu aproveitei com os dois, fazia muito tempo que não acontecia isso aqui em casa. Aí eu aproveitei com os dois, porque, poxa, era uma, né?
um acontecimento, porque com os filhos aqui em casa não tem condições. Aí aproveitei com os dois, mas fazia muito tempo que não acontecia assim em casa. Que é algo, sabe? E eu sentia aquela coisa de adolescente que tava fazendo uma coisa Sim. proibida. Fazia muito. A minha filha tem 4 aninhos, eu te entendo. Aquela coisa rapidinho, vamos, antes que acorda, bate na porta. Exato. Mas um relacionamento poliamoroso, é o que a gente falou, ele sempre existiu no mundo, sempre existiu. O que as pessoas assustam hoje é achar que as coisas têm que estar dentro de caixinhas. E não precisa estar dentro de caixinhas. Né? A gente pode ter vários formatos de família. 2 homens, 2 mulheres, 1 homem, 2 mulheres, e assim vai. Né? 1 homem, 1 mulher, 2 homens, 3. No nosso caso, a gente tem todos esses modelos. Todos os modelos ali. Né? As pessoas querem sempre colocar em caixinhas, mas nas caixinhas que elas julgam que é correto. Sim. E, na verdade, cada família, cada casal que tem que criar o seu formato, o seu jeito. O jeito que você arruma a sua casa é único. Se você contratar alguém, uma diarista para arrumar, não vai sair do jeito que você quer. Porque o outro não sabe as suas vontades. É você que sabe. Sim, exatamente. E eu super, assim, a gente sempre acha, o pessoal que fala com a gente na internet, eles têm uma ideia de por que a gente tem um relacionamento assim, é uma bagunça. E por que a gente tem, né, um relacionamento com mais pessoas, a gente sai por aí olhando para outras pessoas e fazendo coisas com outras pessoas. E eu não sei, o problema, eu acho que é como as pessoas que não têm a vontade de olhar para todo mundo e ficar com todo mundo. Que nem essa coisa de todo mundo perguntar se o Diego e a Jennifer ficam juntos, ou se o Bruno e o Diego ficam juntos. Gente, para ficar com alguém, para ter um relacionamento... Ficar é uma coisa, né? Ficar, eles podem ficar a hora que eles quiserem. Mas para ter um relacionamento com alguém, você tem que querer estar com essa pessoa, querer dividir a sua vida com essa pessoa, né? Então, assim, se eles quiserem ficar, eles têm total liberdade para ficar, né? A hora que quiser. Mas um relacionamento... Até a gente fala, quando eles perguntam, o Diego e a Jennifer namoram? Eles ficam. A hora que eles quiserem ficar, eles podem eu vi você até falando que rola um beijinho com a Jennifer, né? Exatamente. Agora, namorar, para namorar com alguém, é que as pessoas não entendem a definição do namoro, do relacionamento. Para namorar com alguém, você tem que querer dividir, né, a sua vida com essa pessoa, porque o namoro pra gente é algo mais sério, né? Você fala para a pessoa o que você está fazendo, você conversa mais com aquela pessoa, você tem um carinho diferente com aquela pessoa. E aí todo mundo acha que não, é só tá ali, encostou e já era. Chegou uma pessoa nova, tá ali, encostou, você tem que pegar. E a nossa vida não é uma bagunça. A gente vive, a gente faz outras coisas, a gente trabalha, a gente tem coisas para fazer, tem, né, 1000 coisas para dar conta no dia. Não é uma bagunça que nem todo mundo pensa. E eu não sei se a vida das pessoas é uma bagunça do jeito que eles falam, mas a nossa não é. Então, tem que haver uma organização, né? Igual quando nós estávamos combinando aqui de marcar o dia dessa gravação. Sim. Você mesmo foi me explicando, tal dia a Jennifer tá aqui em casa, fica mais fácil a gente gravar. Ali eu já senti uma organização aí no sistema familiar. Sim. Como acontece em qualquer família. Exato. Tal dia ela está aqui, é mais fácil de fazer a gravação. E eu não contei para vocês. Eu já usei vídeos de vocês na internet para mostrar para os meus pacientes. Para mostrar assim, falar, olha aqui um casal, aqui um trisal. É possível viver dessa forma. Porque a minha maior dificuldade enquanto psicóloga e sexóloga é mostrar que as pessoas podem ser felizes dentro daquilo que elas desejam.
Sim. Porque elas ainda estão reprimidas por causa de normas e não conseguem se abrir para isso. E às vezes até separam do marido ou da esposa para poder ter um outro relacionamento que já estava tendo, na verdade. E aí causa um sofrimento para várias pessoas, porque não houve um diálogo, uma troca antes. Claro que se um não quiser, não tem jeito. Sim. Né? Tudo é questão do consentimento, do conhecimento de todos. Mas tem gente que causa o sofrimento com as próprias mãos. Sim. Porque existe uma norma a ser seguida. Sim. Ai, muita gente me pergunta também lá no Insta. Muitas mulheres. O meu marido quer um relacionamento, um trisal. Mas eu não quero me relacionar com outra mulher. E ele só aceita se for outra mulher. Primeiro, eu já acho um absurdo a pessoa impor isso. Já entra com uma regra também, tá vendo? Eu quero só se for outra mulher. Sem nem dar a chance da mulher falar se ela quer ou não uma outra pessoa no relacionamento. Aí ela não quer. Ela até falou. Teve uma que falou, eu até aceito ele ter outra pessoa. Mas eu não quero me relacionar com uma mulher. Então, deixa claro para essas pessoas que existe o trisal em V, né? Porque tem o trisal em triângulo e tem o trisal em V. O nosso relacionamento é o trisal em V. É o Bruno, é o pilar, né? É a ponta ali do V. E aí eu e a Jennifer tá ali na outra pontinha. Sim. E aqui também é a mesma coisa. Eu sou ali a basezinha do V. E o Diego tá aqui e o Bruno tá aqui. Então, tipo, o nosso relacionamento são 2 trisais em V. Eu fiquei até confusa, porque em algum momento eu achei que era em T. Que é o tipo de relacionamento. Aí depois falei, não, mas a Kel é um dos pilares aqui. É em V. Aí eu falei, não, deixa que eu vou entender isso com eles. Então, na verdade, são 2 V. Sim, isso, 2 V. 2 V. E quando você fala que as mulheres ficam te perguntando isso, né, lá no direct, lá no Instagram, é porque muitas vezes fala que um homem pode ter várias mulheres, que é bonito pro homem, né, Bruno, né, Di? É bonito pro homem ter uma mulher, não pode ter vários homens. Por que não? Quem falou que não? Na verdade, isso é um pouco de machismo, né? Machismo. É o machismo, né? Insegurança também. Muita insegurança. É o medo do que o cara, do que os amigos vão falar, vão chamar de corno e não sei o que, sabe? É o medo do rótulo, né? Mas é o que a gente fala. E a gente é muito rotulado com isso. Tanto eu quanto o Diego. A gente é muito rotulado. O pessoal fala, porque na verdade são 2 cornos e não sei o que. Só que a gente sabe que não é isso. Porque, na verdade, primeiro que essa palavra de corno, assim, é muito pejorativo, né? E eu acho que é muito retrógrado isso, é muito passado. Isso é coisa de velho pra mim, sabe? E eu penso assim, se você, vamos dizer, o corno, na minha visão, é a pessoa que é traída. É aquele que não sabe, aí ele é o corno. É a pessoa que é traída. Não dá o consentimento. E para mim, tanto na relação afetiva como financeira ou qualquer outra. Entendeu? Isso para mim é a pessoa que é enganada realmente. Então, é o que a gente não é. Entendeu? A gente está em comum acordo, todos nós estamos em comum acordo. Então, entre isso vocês não há essa enganação. Exatamente, não existe isso entre a gente. Entendeu? Nunca existiu. Então, a gente sabe que não é para nós, a gente sabe que não é, só que fazer o quê? É o que está rotulado para as pessoas. É o que as pessoas aprenderam de criança. Né? Os mais antigos falam. Então é isso, para mim, na minha visão, é isso que acontece. É essa mentalidade retrógrada, assim. As pessoas têm a ideia das pessoas é muito colocada numa caixinha e é muito difícil as pessoas enxergar fora daquilo ali. Para quem vê o nosso Instagram, vê a nossa história de primeira, sem assistir uma entrevista como essa, por exemplo, esclarecendo,
falando do como a gente vive especificamente, como a gente pensa, acaba rotulando dessa maneira mesmo. E tá tudo certo também, a pessoa tá no processo, a pessoa não consegue olhar além do que ela foi mostrado para ela. Mas é bem complicado. Eles rotulam tanto que eles acham que o Bruno é o espertão que tem duas mulheres e chega, coitado. É um coitado, Diego, né? Eles acham que a gente vive um relacionamento fechado, né? Sim, eles acham pra todo mundo, o Diego é o coitado que fica o fiel. Eu sou, gente. Que fica só me esperando. Com essa carinha de anjo, né, Diego? Sei. Sozinho, né? Mas, poxa, o Diego tem uma vida, né? Ele tem o trabalho dele, ele tem as coisas dele. Não é porque a gente fez aquele vídeo na porta que ele vai sozinho pro quarto dele, segunda, quinta, que ele realmente fica sozinho segunda, quinta, não. Ele tem os contatinhos dele, ele sai, ele faz as coisas dele. E tá Às vezes eu levo até o Às vezes eu vou junto. Porque ele é seu namorado. Sim, ele é meu namorado, mas ele tem os contatinhos dele, ele sai com outras meninas, eu saio junto também às vezes com eles. E tipo, tá tudo bem, as pessoas só veem aquilo e tipo, coitado do Diego. Nossa, ela vai pro outro quarto com o outro durante a semana e o outro fica lá chupandeiro. Eu fico a semana toda esperando. Escutando ainda, né? Escutando pela porta, assim, não, olha lá. Mas a imaginação das pessoas, né? Em vez de perguntar, entender, pensar que tá tudo bem, né? Não. Quando eu comecei a trabalhar na área da sexologia, na verdade, né, foi acontecendo esse processo também, para poder conhecer um pouco de sexologia e para atender os meus pacientes. Quando eu vi, eu já estava fazendo curso, pós-graduação nessa área. Aí o segundo curso que eu fui fazer, eu lembro que foi no Rio de Janeiro. Aí meu esposo me perguntou, ele falou assim, você está fazendo esse curso para quê? Eu falei, eu estou tendo dificuldade de atender alguns pacientes. Então, eu estou em busca de conhecimento. Ok. Aí, no terceiro curso que eu fui fazer, eu senti a necessidade de chegar nele e falar. Porque eu já estava querendo ser sexóloga. Eu estava procurando entender onde é que eu ia conseguir esse título, que eu já era psicóloga, que eu queria virar sexóloga. Eu cheguei nele e perguntei. Eu lembro direitinho, tranquei a porta do quarto, a gente ainda não tinha filho, mas eu tranquei a porta do quarto. E perguntei, eu falei assim, se eu virar sexóloga, tem algum problema? Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu sabia que você estava indo por esse caminho. Eu falei, não, então, tem algum problema? Aí eu olhei pra cara dele, ficou aquele silêncio. Aí ele olhou e falou assim, vai dar dinheiro? Eu falei, eu acredito que sim. Ele falou, então manda ver. E eu achei tão interessante a forma como ele conduziu e que ele conduz até hoje, porque aí começou com uma brincadeira mesmo. Eu chegava no barzinho com ele, com os amigos dele, ele chamava os amigos. Vem cá. Fala com ela, ela tá fazendo uns cursos de sexologia, ela resolve pra você. Aí eu assustava, né? E falava assim, não, você tem que fazer acompanhamento, vamos marcar uma consulta, não precisa ser comigo, eu vou te indicar para uma outra sexóloga. E eu comecei a ser a conselheira amorosa e sexual dos amigos dele. Né? Sim. Então, foi acontecendo naturalmente. De repente, eu comecei a virar conselheira amorosa das amigas. De repente, dos psicólogos. E quando eu vi, eu já estava dando cursos na área de sexologia, que é onde nasceu o grupo Cressex. E a gente viu que precisava existir um grupo que ensinasse outros profissionais da saúde, da educação, a falar sobre esses assuntos e também formar sexólogos que não assustassem com configurações familiares como a de vocês. Porque, infelizmente, a gente tem alguns profissionais que olham e falam assim, que putaria é essa, Mônica? Você vai entrevistar essa família, aliás, é tudo por like. E a gente sabe que, na verdade, existe uma família
que tem a sua configuração ali. E o mais importante de tudo, vocês têm amor um pelo outro. E se as pessoas pensassem só dessa forma, o mundo já estaria bem mais tranquilo. Não, se as pessoas só se incomodassem com a vida delas, só, já seria Era muito mais tranquilo. Você não precisa aceitar o outro, mas só é só não se intrometer, né? Passa reto. É o que eu falo, você não aceita você, mas você, a vida é dele. Deixa ele que ele faça o que ele quiser. Não vai interferir na vida dos outros. É só respeitar. Não vai interferir na vida dos outros. Né? E vocês, eu quero parabenizar vocês, porque vocês tiveram coragem de meter a cara ali na internet, mostrar como que é a família de vocês. Com certeza, o trabalho de vocês ajuda muitas outras pessoas a entender o porquê que tá começando a gostar de outra pessoa, a entender que pode gostar, a entender que precisa de diálogo, a entender que pode haver um rompimento entre vocês um dia. Pode ser que, né, não dê certo. A gente não diz que nenhum casal é para sempre. Nada, né? Pode ser. Claro que pode ser que seja para sempre, mas pode não ser também. Entendeu? Nada é obrigatório. E a naturalidade de qualquer relacionamento. Ué. Mesmo porque se o casal monogâmico fosse sinônimo de para sempre, não teria tanto divórcio, né? Não teria tanto divórcio. A gente recebeu um comentário de uma menina, é muito a ver com o que você falou agora. Ela viu uma publicação nossa e ela comentou lá. Então quer dizer que para mim ser feliz no relacionamento eu tenho que viver assim? E tipo, não é. Tipo, assim, no caso ela quis dizer com mais de uma pessoa ou abrindo, não entendi exatamente, ela não deixou muito específico, né? E eu respondi para ela e respondo para quem, né, enfim, sim, você deve fazer como a gente, mas não você se submeter a várias coisas que talvez não lhe agrade. Você deveria fazer como a gente, procurando coisas que te trazem felicidade, que te trazem prazer, que pessoas te respeitem e te amem. Isso pode te trazer felicidade. Isso sim pode te trazer felicidade no relacionamento. Que é isso que a gente traz. Respeito, honestidade um com o outro e, acima de tudo, amor, né? Porque do jeito que está acontecendo hoje no mundo, o divórcio está aumentando. As pessoas ainda casam, elas tentam ainda ter um relacionamento monogâmico. Mas a gente está vendo que não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo. Não, é muito difícil. O relacionamento monogâmico ele é muito desafiador também. Tem gente que consegue ali, ok. Eu acho muito bonito quando consegue. Eu acho que é muito válido, né? Mas realmente é muito difícil. Eu gostei da ideia de arrumar uma esposa pro meu esposo ir no supermercado. Só isso. Só o resto eu já não aceito, não, viu, Kel? É só um acompanhante. Só acompanhante pro supermercado. Isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se ele estiver de acordo, olha, pra mim serve só ela ir de acompanhante no mercado, tá tudo bem? É o acordo. Tá tudo certo. O Instagram de vocês, fala o Instagram de vocês aqui pra gente. É @afamiliamacetari, com 2 T's. Com 2 T. Pode falar o individual também, o que vocês gostam de divulgar? Tá. Começa. O meu é diego.massoter. O meu é @kel, com K, macetari, com 2 T's. O meu é o Bruno Abate. O meu é Jenny Faria Nil. Com 2 F, o seu Jennifer? Com 2 N. Com 2 N. Isso mesmo. Né? Gente, continuem mostrando a família de vocês. Esse trabalho de vocês podem ajudar muitas pessoas. Eu já tomei a liberdade de usar o Instagram de vocês para mostrar para a paciente, porque
A verdade é que existem pessoas, né, não monogâmicas. Então, por que não mostrar essa vida? É a realidade. Né? Então, vocês estão de parabéns. Todas as vezes que eu vejo vídeo de vocês, principalmente agora falando com vocês, eu sinto que existe esse amor entre vocês, né? Então, é muito bonito ver isso. Já quero tomar liberdade. Quando eu for ir na cidade de vocês, eu quero conhecer vocês pessoalmente. Um convite para vir aqui também em algum momento, tá? E é isso. Então, eu gostaria de agradecer à família Macetari e mostrar para todos vocês que estão nos assistindo que com amor tudo é possível, com diálogo. Então, que sejam felizes da forma que vocês quiserem. Então, agora eu vou ouvir cada um de vocês um recadinho para quem está nos ouvindo agora. Começa com o Di. Manda um recado. Um recado? Então, eu acho que, principalmente, se cerque de pessoas que te apoiam, que respeitam as suas escolhas, que respeitam os seus desejos e que te amem de verdade. Né? Faça o máximo possível para você poder ser quem você é sem ter medo de esconder de ninguém. Eu acho que o que a gente vive passa muito por isso. Né? Acho que é isso. Legal, legal. Você, Kel? Então, amar 2 ou mais pessoas é possível sim, desde que você tenha apoio da pessoa que está do seu lado, que você se entregue de verdade, que você se entenda também, porque você não vai fazer nada que você não queira, você tem que estar seguro do que você quer, converse, tem que aprender a ceder algumas coisas, não aceitar, né, algo que não seja para você, mas ceder algumas coisas que você saiba que, ok, aquilo ali é aceitável para você. E viver feliz ao lado de pessoas que vão te fazer bem. Legal, obrigada, Kel. Eu só posso dizer que eu acho que as pessoas devem se preocupar mais com elas mesmas e pararem de olhar para os outros e se preocupar com a vida dos outros, né? Eu acho que é isso que, na verdade, é o que atrasa a vida deles, é se preocuparem com a vida dos outros, com a vida alheia. E eu acho que esquece um pouco da própria vida, entendeu? Então, é isso que é o que a gente mais vê. É o pessoal se cuidando muito da vida dos outros e deixando a vida dela para que os outros cuidem. Então, é o que a gente procura não fazer, né? Não, a gente se preocupa muito com a gente e deixa que os outros sejam felizes. Legal, Bruno. E você, gente, qual é o recado que você deixa pro pessoal que está nos ouvindo? Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas se sentem bem, sem medo de se preocupar com o que os outros vão achar ou criticar, porque críticas vão existir de qualquer jeito. Independente da vida mais correta que você tenha, vai haver crítica, não tem o que fazer. Então, faça o que tenha vontade, sem fazer mal para ninguém, sem pisar em cima de ninguém, porque isso é o problema. Mas se não está fazendo mal a ninguém, faz o que tem vontade, tudo que tenha dentro do limite, né? Porque só se vive uma vez, as pessoas vão criticar de qualquer jeito, não tenha medo do que os outros vão achar, porque lá no final da vida você vai ficar, poxa, eu não fiz o que eu tinha vontade de fazer a vida inteira, e agora eu tô arrependido que eu não fiz. Eu acho que é isso, viver sem se preocupar com os outros. Verdade. Então, hoje o Pode Broxar deixa um recado. Você pode fazer o que você quiser. Hoje a nossa conversa foi com a família Macetari. Abriu muito a minha mente aqui em relação a muitas coisas. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Um beijo. Obrigado. Obrigada.